da noite, horário de Nova York. E a partir de agora você já pode mandar a sua pergunta e o seu superchat, qualquer valor, através do nosso chat no YouTube. Você fazendo o superchat, você fura a fila. E aí você passa na frente de quem mandou no chat ali embaixo. Não quer dizer que quem mandou ali embaixo não vai ter a sua pergunta respondida. Vai sim, gente. A nossa produção pega de todo mundo. E aí a gente vai fazendo justamente essa situação. Pega do Instagram, do Facebook e dos dois YouTubes. Então aproveite para mandar sua pergunta e sua dúvida de imigração. O último quadro do ano está acontecendo agora com o Dr. Marcelo Gondim, direto de lá da Califórnia. Você vai ver o Marcelo agora, ele está na Califórnia, ele não está na Sicília, ele não está lá na Nova Zelândia, nada disso, ó, tá vendo? Tá todo cheio de frio, né, Marcelo? Mas é que tá frio na Califórnia, baixou aí para a média de 50, 60 graus, né? Boa noite. Tá, isso é fácil mesmo. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, cara. Tá de férias, tá de folga, né? Recesso. A gente tá em recesso aqui até o dia 3. Até o dia 3, que não é a famosa terça-feira de semana que vem. O ano já acabou, a gente pisca e já acaba, né? Deixa eu só fazer uma pergunta para você, Marcelo, antes da gente começar com os nossos telespectadores, que é justamente uma confusão generalizada que estão fazendo por conta do tal do public charge. A gente já falou sobre isso na semana passada. Só que a gente recebeu algumas pessoas falando assim, mas aí o Biden está fazendo pior do que o Trump, porque estão usando a informação de maneira errada, Marcelo. Só explica para a gente mais uma vez, por favor, o public charge só está entrando ali no DS-160 só porque eles querem facilitar o trabalho dos agentes, diminuir essa fila que a gente viu aí, né? Para não ter tanto trabalho assim, né? Justamente, inclusive, o governo do Biden mudou a linguagem do public charge que o Trump colocou no governo Trump. A linguagem era se você tivesse, durante um período específico, usado o benefício do governo de uma forma, assim, tinha um prazo lá, eu não me lembro muito bem como era a regra, mas eu sei que era uma regra assim, tinha um prazo, e você poderia, se naquele prazo você usasse o benefício do governo, e muitos benefícios que nem deveriam ser realmente public charge, mas estavam ali listados, daí você seria considerado como uma pessoa que seria um encargo para o governo. E isso, inclusive, afetava pessoas também que não podiam demonstrar que teriam uma renda boa aqui. Então, daria uma condição da gente de imigração negar uma pessoa por achar que aquela pessoa provavelmente não vai ter um trabalho bom aqui nos Estados Unidos. Então, é até um pouco seletista a regra do public charge que o Trump tentou implementar e que acabou não conseguindo, né? Foi derrubado várias vezes, até que finalmente o que ficou, o governo Biden acabou de uma vez. E o governo Biden fez uma mudança na interpretação, na legislação, não na legislação, desculpa, no que a imigração considera public charge. E na linguagem, não é mais o fato de você ter usado o benefício, é de você demonstrar, a imigração verificar que você primariamente vai viver às custas do governo. Primariamente, você vai viver realmente às custas do governo. Então, isso aí realmente não pode, e nunca pôde no tempo do Obama, nunca pôde no tempo do Clinton, do Trump, em nenhum momento, desde que a lei de imigração foi promulgada. O que muda é a interpretação do que é viver às custas do governo. Tá? Então, o governo Biden está implementando algumas coisas no formulário I-485, está pedindo alguma informação ali complementar. O formulário antigo não pode mais ser utilizado, tem que ser o novo agora, a partir do dia 23 de dezembro. E nesse formulário pede algumas coisas, mas a pessoa realmente não vai ser negada o visto ou o green card por ter usado o benefício do governo. Apenas você tem que usar bastante, tem que mostrar que você realmente vai viver às custas do governo. Simples assim. Eu confundi, eu falei DS-160, porque na realidade o I-485 muitas vezes também se resolve de maneira consular no consulado no Rio de Janeiro. E também, só que para esses a fila é outra, completamente diferente da fila do turismo e da fila do estudante. Só para deixar claro, porque eu misturei as bolas ali. DS-160 é para B1, B2 e F1, F2 que é de turista, e o I-485, ajuste de status, é outra história, que é onde está pegando o public charge, como disse o Marcelo aí. Na verdade, Paulo, só deixar isso claro para o pessoal saber, o DS-160 é vistos temporários e o DS-260 é usado pelo consulado para residência permanente. Então, o processo de green card vai ser feito o DS-260. Agora,
O ajuste de status, ele só pode nos Estados Unidos. Ele só pode para quem está mantendo algum status temporário e vai aplicar o I-485 dos Estados Unidos. Você não pode aplicar o 485 no consulado. Só para deixar claro isso aí, porque eu sei que isso é uma coisa, dá muita confusão realmente. Mas até aproveitando assim, tirando uma dúvida, o 260, por exemplo, é quando você está fazendo o processo consular, então. Ele é um formulário em separado do I-485. Só que você já vai sair com o seu green card se for aprovado. Geralmente é um ou outro. Quando você tem um 140, por exemplo, ou um formulário 130, uma petição familiar, uma petição por trabalho, lá no formulário é colocado, vamos fazer processo consular. Não, vamos fazer ajuste de status. Da forma que você colocou ali, depois você vai saber, você vai seguir por aquele caminho, vai fazer o ajuste de status, se estiver aqui nos Estados Unidos, ou processo consular, se está aplicando do Brasil. Entendi, tá bom então. É uma dúvida e tanto aí, porque mistura tudo esses numerozinhos. Eu até fico babando às vezes que eu falo, olha só, o Marcelo falou uns 5 formulários de uma vez só, como é que sabe, né? Como é que tá? Tipo, não é o meu métier, ele trabalha todo dia com isso, né? Então, olha só, o Tony de São Francisco, ele... Pode falar, Marcelo, vai lá. Não, aqui tem que saber, né? Se não souber, então fecha as portas e vai fazer outra coisa, vai trabalhar com outra coisa diferente. Nem trabalha lá no Nakatomi Plaza. Vamos lá. Tony de São Francisco. A pergunta dele é um pouco longa, mas eu acho que é importante também, porque eu acho que tem muita gente que está passando por essa situação aqui. Ó. Eu apliquei para o asilo em 2020, consegui entrar para o shortlist, pedindo o expedite process no começo de dezembro de 2022. O meu namorado, de 22 anos, mora no Brasil e não tem visto para os Estados Unidos. Ele tentou 2 vezes o F1, com intervalo de 1 ano entre eles, e foi negado 2 vezes. Quer dizer, ele tentou o visto de estudante 2 vezes e não conseguiu. A pergunta dele é o seguinte: depois que o meu asilo estiver garantido, e considerando que eu não posso ir ao Brasil, porque ele pediu o asilo, como que eu poderia me casar com ele, já que pretendemos ficar juntos, e assim poder trazê-lo aos Estados Unidos? Essa é a primeira pergunta. Quer responder e eu faço a outra? Pode ser? Sim, casa por procuração. Mas não tem que fazer visto de noivo, nada não, né? Não, contrata um advogado no Brasil para fazer representar ele na cerimônia religiosa lá, cerimônia matrimonial lá, faz o casamento no cartório, por procuração, com o procurador que está ali representando, e aí, nesse caso, inclusive, seria bom fazer isso antes do asilo acabar, porque aí, quando o asilo acabar, que você fizer o seu I-485, já pode também fazer o DS-260 para o seu marido. Ah, olha aí, ó, um assunto que a gente começou e já está dentro do negócio. Então presta atenção. Você vai casar antes de terminar o processo do asilo, tá? Esse é o Tony. A segunda pergunta é o seguinte: ele está tentando a cidadania italiana para poder tentar vir para os Estados Unidos como cidadão italiano. Adiantaria ou é perda de tempo? A gente acabou de responder, né? Não. Nesse caso aí, se ele conseguir o passaporte italiano, ele vai fazer o registro ESTA, que é um pouco mais fácil de conseguir do que o visto turista. Agora, como ele já foi negado algumas vezes, não é claro que ele vai conseguir tirar com o passaporte italiano, tirar esse registro que chama ESTA. Agora, mesmo que ele consiga entrar, não vai poder ficar aqui no país, porque o ajuste de status você não pode fazer se você entrou com esse processo com o ESTA, no caso. Então, ele sugere aqui de fazer, aí também já tem a mesma resposta, porque ele sugere aqui, ele pensou em tentar tirar o visto de estudante como cidadão italiano depois que finalizar o processo lá. Ou talvez ele tentar o visto de turista, ainda como cidadão brasileiro, mas fazendo o pedido na Itália ou na Espanha. Né? E aí ele fala aqui, ó, ele tem uma prima do pai dele que é cidadã americana, ela poderia ajudar em alguma forma para que ele possa vir? Eu preciso de uma alternativa viável para que possamos ficar juntos aqui nos Estados Unidos. É amor de verdade, o Marcelo. E aí? Tem que dar uma solução aí. Eu acho que a solução é essa, casar por procuração, né? Casar por procuração. Não tem condição, infelizmente, de fazer isso, no caso. Se você vai casar por procuração, fique sabendo que vai ser mais difícil ainda ele conseguir um visto para poder vir para aqui antes de acabar o processo. Porque agora, quando ele for aplicar de novo, lá pergunta, tem algum parente dos Estados Unidos? Agora tem. Enquanto vocês são só namorados, não tem nenhum problema, não é parentesco. Mas agora vai ter, porque são casados. Então, já vai ficar mais difícil conseguir o visto. O casamento seria para poder incluir a pessoa depois no processo, depois tiver o ajuste de status, depois conseguir o asilo, 1 ano depois pode aplicar o ajuste de status, e depois conseguir brincar, pode fazer o following to join para colocar o cônjuge. Então, isso pode ser feito, se você não quiser, no caso agora, deixa para casar mais para frente, mas eventualmente vai poder casar.
ou então, se puder, depois do asilo sair aprovado, entrar com ajuste de status, ele pode ir para um outro país que não seja o Brasil, encontra com você lá, faz o casamento e aplica depois o follow to join do mesmo jeito. Isso é outra alternativa também para o casamento por procuração. Qualquer coisa é só entrar em contato com o Marcelo, marcar sua consulta e aí, quem sabe, você encontra algumas outras dezenas de alternativas, que é isso que o advogado de imigração faz para você, encontrar soluções. Só não tem saída para a morte. O resto a gente encontra alguma saída, sempre assim. Vlog Mineiricano. Boa noite, estou preenchendo o I-751. Achei ele bem simples e como não tenho filhos, não tem muito o que preencher. Eu posso viajar para o Brasil em julho, já que meu primeiro visto vence em março? Bom, se você está preenchendo o 751 e vai dar entrada na migração e está fazendo joint, ou seja, você é sua esposa ou esposo, nesse caso, assim que entrar com esse processo, com essa petição, vai chegar um recibo dando uma extensão para o seu green card de 1 ano e meio ou 2 anos. Então, você vai poder viajar com o green card vencido e com o recibo original do I-751. O I-751, então, é esse pedido de extensão, é isso? Remoção das condições do green card. Ah, ok. Ele tem um green card condicional por casamento, que como teve a entrevista, não tinha 2 anos de casado ainda. Entendi, tá aí. Olha só, o Will agora, ele manda uma pergunta e ele tem mais ou menos o caso do Tony. Ele também tem ele aplicou para o green card baseado no asilo LGBT, após 1 ano de ter garantido o meu asilo nos Estados Unidos, né? Aí ele fala o seguinte, eu entreguei toda a documentação em novembro, mas ainda não recebi a carta de aprovação e o meu documento de viagem está vencido, e o novo também não chegou. Eu fiz todos os exames, vacinas e a consulta com o médico. No meu exame de DST apareceu anticorpos para sífilis, que eu contraí há 14 anos atrás ainda no Brasil. Eu fiz todo o tratamento lá, mas o médico aqui exigiu que eu apresentasse detalhes como receita médica e medicamentos que eu tomei ainda no Brasil. Eu fiz o que ele me pediu e enviei para o USCIS. Isso pode, de alguma forma, impactar nos prazos de entrega do meu green card? Quanto tempo tem demorado a entrega dos green cards que foram pedidos por motivo de asilo? E aí ele agradece pela sua ajuda, Marcelo. O tempo do processamento da ajuste de status é o mesmo, não vai mudar muita coisa em relação ao tipo de processo desse caso, não. Agora, em relação à sífilis, é uma das doenças transmissíveis que pode gerar um grau de inadmissibilidade. Nesse caso, eu não acho que vai acontecer, até porque já foi muito tempo atrás e também já tem como comprovar que você não vai transmitir isso para ninguém, né? Então, tem que ver como é que a migração vai decidir isso daí, mas se por acaso eles decidirem que querem negar o processo, eles vão lhe dar a oportunidade de aplicar para um waiver. E nesse waiver, eu acredito que você vai ganhar. Tá aí, então, respondido, Will. Andresa Alcântara. Boa noite, Paulo. Doutor Marcelo, eu quero fazer uma mudança de status de B2 para F1. Abrir uma conta em um banco americano, as minhas movimentações bancárias podem impactar negativamente na aprovação? Não, uma movimentação bancária vai ajudar, porque você vai ter como mostrar que tem dinheiro na conta para conseguir o seu visto de estudante, seu status de estudante, né, no caso, ser aprovado nisso aí. Agora, eu espero que a movimentação no banco não seja por trabalho sem autorização, porque aí sim, aí seria um problema. Se você trabalha sem autorização e vai entrar com o formulário I-539, que é o formulário para mudar status, lá no formulário pergunta, você trabalhou sem autorização? Sim ou não? E aí você tem que ver o que vai dizer. Se você falar que sim, obviamente que a extensão vai ser negada. Se você falar que não, está cometendo fraude. Então, isso tem que ser bem verificado aí. Agora, se você movimentou a conta que está trazendo dinheiro do Brasil para aqui, ou às vezes, como muita gente faz, você alguém mandou dinheiro do Brasil para você, e aí depositaram na sua conta aqui, porque deram lá em real, botou aqui em dólar. Muita gente faz essas coisas para transferir o dinheiro de forma mais fácil, mais rápida e mais barata. Se for uma movimentação financeira como essa aí, ou algum bem de capital que você teve por algum investimento, alguma coisa que você vendeu, isso não é trabalho, não tem problema e não vai prejudicar em nada. Agora, se a movimentação na conta do banco é por conta de trabalho, aí sim. Não que a migração vai ter acesso a isso. Eles não vão ter acesso à conta do banco, não vão ter acesso a nada disso aí. Eles podem pedir para você mostrar a conta do banco, se tiver alguma suspeita, mas eles normalmente não têm acesso à conta do banco porque é informação sigilosa.
Mesma coisa vale para o Brasil. Eles só vão saber do seu extrato se você entregar o seu status, o seu extrato para quem está solicitando, né? Então tem isso. Agora, foi uma boa pergunta até, porque muita gente vai falar assim, puxa, tem um monte de direct deposit na minha conta, de trabalhos que eu fiz. Então eu vendi coisas e acabou caindo lá, vendi coisas na internet, ou então fiz trabalhos que me pagaram com direct deposit. Isso identifica, se for identificado, vale como... eles podem identificar como, puxa, direct deposit, trabalhou, tá negado. Pode acontecer isso, Marcelo? Bom, se a imigração suspeitar que essa pessoa trabalhou aqui e no RFE, que pode fazer um RFE no próprio formulário de 539, entrar com um RFE dizendo, manda suas contas do banco, e você mudar as contas do banco, eles viram os depósitos e depois mandaram outro RFE questionando qual a origem desses depósitos, aí vai ter que explicar muito bem explicado, né? Então, eu nunca vi acontecer isso, para falar a verdade. Mas pode acontecer. Eu nunca vi em formulário de 539. A gente vai pela lógica, por isso que eu fiz a pergunta. Então tá, vamos seguir aqui. Cadê? Jefferson Fernandes, boa noite. Quando eu cheguei, após 3 meses, meu visto foi cancelado antes do prazo. Há alguma forma de ficar dentro do status sem sair do país? Eu já estou aqui há quase 4 anos. Bom, se o visto foi cancelado, é porque teve alguma violação de status que foi verificado, né? Agora, se você está aqui do país fora de status, não tem nenhuma opção nesse momento na lei para voltar a ter o status, a não ser, vou falar rapidamente aqui, porque a gente vem falando bastante já nos programas, mas não vou ficar estendendo aqui agora, porque vai levar todo o tempo do programa se for falar detalhadamente, mas de forma sumária, se você for vítima de um crime, pode aplicar o Visa-U, e aí tem uma cura para quem está fora de status. Se você tiver parentes, como pai, mãe ou esposa, como residente, ou o pai, a mãe, como cidadão americano, pode fazer um processo de EB3 e depois conseguir um waiver, um provisional waiver, né? Também é outra opção. E a outra opção também é, se for uma pessoa que está solteira, casar com cidadão americano ou cidadã americana, de verdade, obviamente, há um perdão normal, porque você entrou aqui com um visa e apenas ficou out of status. Então, nesse caso, essas seriam as 3 janelas, vamos dizer assim, né, para uma pessoa que está fora de status conseguir se legalizar. Cuidado com as armadilhas que estão por aí, tem muitas, vendendo sonhos aí que não existem, que depois vão virar pesadelo, mas, basicamente, você... não tem, se está fora de status há 4 anos, não tem outras opções além daquelas que eu falei agora. Como tem gente vendendo sonhos, não é? Mas agora o Biden está voltando com aquela situação, né, em alguns sonhos que as pessoas vendem para você vir para cá ficar ilegal, isso já está sendo considerado, já vai passar a ser... a pessoa pode ser presa, seja cidadão, seja residente, seja imigrante, imigrante no sentido de estar sem status, por exemplo, não interessa. Se você for pego incentivando a imigração ilegal, um abraço. Agora eles podiam cair em cima dos nossos queridos consultores também, né? Que eu acho que é um pecado isso que eles fazem. Hoje eu recebi mensagem de gente assim que... Morro de dó, Marcelo. Mas... o pior não é isso não, Paulo. O pior é que as pessoas não entendem. Eu vi um vídeo de um consultor uma vez com uma pessoa... Eu tenho pena dela, coitada, porque ela é vítima, ela não sabe do melhor. E ele estava ligando para ela, conseguiu green card, depois de estar aqui há 5 anos fora de status. Ele estava dizendo aí, ó, advogado não sabe isso, eu estou fazendo aqui o que é certo, não sei o quê, e você conseguiu, tá vendo aí, todo mundo falou que não podia, os advogados falaram que não podia e tal, e ela conseguiu green card. Acontece o seguinte, um dia isso pode ser investigado. Essa pessoa, esse consultor, pode ser preso. E se ele for preso, todos os arquivos vão ser analisados. E todo mundo conseguiu green card dessa forma, o green card vai ser revogado. Então, não é porque você ganhou o green card, porque conseguiu enganar a imigração, que a imigração do futuro não pode pegar você pelo pé. Então, a pessoa ganhou o green card, mas nunca vai estar livre do problema. Porque se um dia a imigração quiser, pode até desnaturalizar uma pessoa, se mostrar que a naturalização foi conseguida com fraude, porque o green card foi conseguido com fraude. Então, ou conseguido com erro, no caso, né? Então, mesmo que a imigração erre, eles podem revogar um green card, tomar o green card da pessoa e dizer que não era para ter aprovado.
Basta que tenha uma investigação e eles verifiquem que não deveria ter dado ajuste de status para você aprovado, porque você saiu do país, voltou, entrou com outro ajuste de status, porque achou que estava parolado, né, parolado, e aí, mas não tinha legitimidade para fazer o segundo ajuste de status, nem o primeiro. Então, nesse caso, o green card teria sido aprovado por erro do oficial de imigração. E isso pode ser cancelado depois de você ter gasto $30 mil com essas pessoas inescrupulosas. Aliás, só para exemplificar, o caso dos casamentos falsos, todo mundo teve o green card cancelado, daqueles casos que foram descobertos, porque fraudaram o sistema de imigração. Então, fica a dica aí. Olha, para você que está assistindo a gente agora, aproveita para mandar a sua mensagem. A gente está ao vivo aqui com o Dr. Marcelo Gondim. Você pode mandar sua mensagem através do YouTube e do Facebook. Se você quer aproveitar, é a última live do ano para quem está assistindo pelo YouTube. E é a última participação do Marcelo desse ano de 2022. Você pode mandar, olha aí, pelo YouTube, pelo Facebook e também pelo Instagram. No YouTube você tem a opção de mandar um superchat. Aproveita para mandar o superchat lá, tanto no canal do Paulo Sérgio quanto no canal da USBR TV. Esse dinheiro vem integralmente para a USBR TV, então aproveite para mandar o seu superchat com a sua pergunta. Como eu sempre falo, cadê o Marcelo? O superchat, na realidade, é o nosso mandado de segurança, que a gente fura a fila e vai lá na frente, né? Aí não precisa ficar nessa espera. Vamos lá. Eduardo Pinheiro, a minha filha tem um processo por casamento na imigração, mas ela tem o DACA e o Work Permit dela vence em fevereiro. O processo de casamento foi em outubro de 2022. Ele deve renovar o DACA ou não? Ele agradece. E aí, Marcelo? Bom, se tem um processo de casamento com um americano ou americana, e esse caso está pendente, desde quando está pendente? Não, na realidade é o seguinte, ó, ele tem um processo por casamento, a filha tem um processo por casamento na imigração, e ela tem o DACA também. Ela tem o DACA, o casamento foi em outubro de 2022. O processo por casamento na imigração foi em outubro, mas ela tem o DACA e o Work Permit do DACA. Entendeu? Entendi. Então, nesse caso, eu pensei que tinha mais tempo no processo de casamento. Bom, o problema é o seguinte. Desculpa. O processo de casamento, ele deve ser mais seguro e vai chegar no green card. Tá? Agora, o problema nesse caso aí a gente tem que falar isso, né? Infelizmente, se por acaso o casamento não der certo por alguma razão antes de ter entrevista, seria bom ter renovado o DACA, né? Então, mas aí a dúvida é essa. Tem que esperar de qualquer forma. Não tem outra saída. Bom, se o casamento estiver bem e nada acontecer, vai ser besteira ter gasto dinheiro com DACA, porque já está lá com o processo de casamento que vai dar o green card. Agora, o green card não é garantido se o casamento não perdurar, não existir, não resistir até ter a entrevista. Então, se levar um ano, tem casamento que com um ano termina com pouco. Não estou querendo que aconteça isso com uma pessoa, obviamente, mas tem casamento que com poucos meses já se vê que foi engano. A pessoa não se gostam, não era uma para outra. Nada demais com isso, nada de mal com isso. É a vida. E nesse caso aí, não teria o cônjuge para fazer a entrevista e não teria a renovação do DACA porque não renovou. O Jefferson, lá da Flórida, ele pergunta o seguinte: boa noite, meu nobre. Quando se aplica pedido de irmão, até sair esse pedido, eu fico sem status? Como que isso funciona? Qual atitude eu devo tomar? Hoje no trabalho me perguntaram sobre essa questão. É o Jefferson lá da Flórida. Sim, Jefferson. Então, você não tem... o processo de irmão, a petição familiar por irmão, ela não tem nenhum benefício migratório, não dá status, não dá nada enquanto o processo está pendente. Depois que é aprovado, vai ficar na fila, pelo menos uns 13, 15, talvez 20 anos na fila, infelizmente. Nesse tempo, não pode fazer nada, não pode pegar permissão de trabalho, não pode pedir permissão de viagem, não vai tirar social, apenas tem um documento lá falando que seu irmão aplicou para você, mais nada. Mas, quando liberar o ajuste de status, você vai ter que estar com status legal. E isso não deve ser o caso se você estiver aqui nos Estados Unidos. Você vai conseguir manter 15, 20 anos o status renovando como turista ou estudante. Também, se estiver fora do país, pode fazer o processo, desde que não tenha incorrido o castigo de 10 anos ou 3 anos, estando aqui fora de status e saindo do país voluntariamente. Então, poderia, se estivesse esperando no Brasil, fazer o processo consular. Mas o que eu quero dizer é que, respondendo a sua pergunta, não tem nenhum status, nenhum benefício enquanto o processo está pendente, ou até depois de estar aprovada a petição, mas antes de entrar com o ajuste de status ou o DS 260.
Tá aí. A próxima pergunta é da Preta Linda. Olá, quando recebe o Combo Card pelo EB3 Unskilled, sendo F1, você pode trabalhar em aplicativo sem perder o status F1 enquanto aguarda a resposta do I485? Se usar, perde o F1? Boa pergunta. Não, se a pessoa está mantendo o status, a imigração até tem essas regrinhas assim, dizendo que pode perder o status, tá, mas na prática não tem perdido. Se você mantém o status indo para a escola e faz outra coisa paralelamente, que é trabalhar com autorização da imigração, porque tem permissão de trabalho, eu já vi casos de pessoas que fizeram isso, deu problema no processo, às vezes com o sponsor, alguma coisa assim, o processo de status caiu por terra, não foi mais aprovado, e a pessoa conseguiu reaplicar porque estava mantendo o status. Então é muito importante manter o status o máximo possível se você não tem 100% de garantia do seu sponsor. Fica a dica. Goiano na América. Olá, doutor Marcelo e Paulo. Boa noite. Pedi asilo e continuo estudando. Meu I-20 está ok. Caso o asilo seja negado, eu perco meu status de estudante? É praticamente a mesma pergunta, né? Ele é F1 consular. Não vai poder, não vai precisar se preocupar com isso. Pode continuar estudando, porque o asilo, eu não estou vendo o seu processo de asilo, obviamente, a gente não sabe se é um processo forte ou não, você só falou que aplicou para o asilo, mas o asilo vai dar permissão de trabalho a você, só que não perca seu status também, porque se a imigração negar o asilo, vão ter que referir seu caso para a Corte de Imigração para deportação. Fica aí a dica, então, para todo mundo nesse caso aí. Lê EL6366. Boa noite. Estou no processo EB3 Unskilled Consular na fase do LC. Se tiver uma oferta de um H1B sazonal, é problema de trabalhar e voltar enquanto meu EB3 não conclui? E agradece. Bom, eu acho que a pergunta veio errada. Né? Não que você leu errado, mas veio errado, porque não existe H1B sazonal. Sazonal é H2B. Ah, tá. Tá? O H2B não vai influenciar o processo, se vier para aqui, voltar e cumprir os termos do programa normalmente, né, desde que não seja o mesmo empregador e o mesmo cargo aplicado no LC, no Labor Certification, do EB3, tá? Então é muito importante saber isso. Se for um H1B, que é o de Specialty Occupation, que é o de pessoas com grau profissional, nesse caso é que não influencia mesmo, realmente, porque é até um visto híbrido, onde você pode ter a intenção imigratória e a intenção de retornar ao mesmo tempo. Então, se você falou H1B e falou sazonal por engano, pode. Se você falou H1B sazonal, porque o erro está no H1B, que deveria ser H2B, nesse caso aí tem que ver se o sponsor é o mesmo, né, a empresa é a mesma e a função é a mesma também. Aí seria um problema. Tá certo, porque se você for fazer outra coisa não tem problema, né, Marcelo? Não tem. Vamos lá. A Eliana, após verificação pelo NVC do processo EB3 Consular Skill, o processo vai para o consulado no Rio de Janeiro. Como que está a fila? Quanto tempo está demorando? É aquilo que eu falei, a fila é diferente, né? É bem diferente, não está levando muito tempo não. Depois que você recebe um e-mail do NVC dizendo que o processo está documentalmente completo, aí eu imagino que mais um mês ou dois, aí já vai chegar a entrevista do consulado. Pode ser que eu esteja enganado, porque as coisas estão mudando, né? Mas é o que a gente tem visto aí. Davi Almeida. Boa noite, Paulo e doutor Marcelo. Eu gostaria de saber como funciona a solicitação do visto EB3. Se o processo é demorado, há alguma forma de adiantar, tipo pagando uma taxa extra, tendo status F1? Ajuda? Bom, ajuda para você poder ficar no país, obviamente, mas não vai fazer o processo andar mais rápido, não vai ter mais chance de aprovar, porque está com F1. Claro que é bom na terceira fase mostrar que está mantendo o status legal aqui no país, isso é essencial no caso, não é nem dizer que é importante, né? É essencial. Mas, em termos de tempo de processamento, está levando mais ou menos uns 2 anos e pouco agora um processo desse, porque o Departamento de Trabalho está muito lento. E a outra questão aí embutida que você fez, de se pode pagar alguma taxa para ser aprovado mais rápido, pode, mas só na segunda fase, que eu já estou contando, quando eu falo que vai levar uns 2 anos, já estou contando com essa fase, que vai sair em 15 dias, no caso, que é a segunda fase, né? A petição. Que é o I-140, né? Isso. Isso. Soraya Carvalho, entrou ilegal em 2005 e retornou para o Brasil em 2011. Voltou em 2016, mas dessa vez foi pego na fronteira e pediu asilo. Depois de casado com a americana, o asilo está inativo e espera pelo perdão 601A. Qual o risco
de ir na entrevista de status no Brasil? O medo é que, no caso, o I-601A não vai curar o grau de inadmissibilidade que essa pessoa tem, né? Ele não tem só a que a gente chama unlawful presence, presença ilegal. Não é só essa aí. Essa aí seria curada com o I-601A. O problema é o permanent bar, que a pessoa ganhou por ter tentado entrar pela segunda vez ilegalmente nos Estados Unidos. Então, só tentar, nem falar que ele conseguiu, só ter tentado entrar ilegalmente a segunda vez já é o castigo permanente, que você tem que passar 10 anos fora para ser elegível para um waiver. Então não adiantou aqueles 5 anos que ele ficou fora, não resolveu. Porque daí ele estragou tudo na hora que ele entrou de novo, é isso? Exatamente. Ele não poderia nem nunca ter entrado a segunda vez. Uhum. Então, de qualquer forma, vai ficar 10 anos de castigo no Brasil, infelizmente. Anderson Zampieri, boa noite. Estou desde 2015 nos Estados Unidos. Entrei com visto de turismo e meu filho, de 4 anos, nascido aqui nos Estados Unidos, ele é autista. Existe algum caminho de legalização através dele? Muita gente pergunta esse negócio do autismo, né? O autismo nem sempre é uma coisa tão grave, né? Eu tenho um cliente que tem filho autista, eu tenho um filho autista, então não tem nem problema assim de dizer que é tão grave. Claro, cada autismo tem o seu nível o nível no espectro, né? Que a pessoa tem. Se for um autismo muito sério, muito grave, nesse caso até poderia. Mesmo no caso do autismo mais simples, também a pessoa pode conseguir se legalizar, mas as condições têm que estar todas presentes, né? Por exemplo, você tem que ser colocado em deportação, receber o notice to appear da imigração, o que eles não estão fazendo agora, para quem não cometeu crime. E se cometeu crime não vai ser elegível de qualquer forma, então não adianta você cometer o crime para receber o NTA, tá? Só para... Eu sei que a pessoa que perguntou não vai fazer isso, mas deve ter gente pensando, então eu vou cometer um crime para receber o NTA, já que a imigração não está fazendo voluntariamente. Mas não é por aí. Você tem que ter 10 anos no país também quando receber o NTA, tá? O Notice to Appear, que é a notícia para comparecer à corte, né, para se defender. Então você tem que ter 10 anos aqui no país já, com uma boa conduta moral e provar que tem um parente americano residente, no caso o filho, que tem algum problema, alguma coisa que vai ser bem difícil tratar no Brasil. Nesse caso aí seria mostrar que o seu filho vai sofrer na lei, tentando traduzir aqui, deve falar, vai ter um sofrimento incomum, extremamente incomum, no caso, porque dizer que vai separar o pai dos filhos, isso aí é um sentimento, é um sofrimento comum, é grave, mas é comum. Qualquer pessoa que for separar dos pais, qualquer criança vai sofrer, mas o sofrimento tem que ser incomum. Nesse caso, tem que mostrar que ele vai sofrer mais do que simplesmente, não gosto de dizer simplesmente, mas não apenas por separar dos pais, mas também porque tem alguma condição, no caso de saúde, alguma coisa que vá tornar o sofrimento dele incomum nessa situação. Tá aí. O Rui Teixeira. Boa noite, doutor Marcelo. O irmão da minha esposa é cidadão americano e o mesmo aplicou para documentar a irmã. Tem alguma forma de agilizar esse processo, Marcelo? Não tem como agilizar a petição. Depois que a petição for aprovada, não tem como agilizar o processo pelo National Visa Center, porque o Visa Bulletin não pode ser agilizado, vamos dizer assim, com Premium Processing. O Visa Bulletin é com base na disponibilidade de visas por ano versus o número de pessoas naquela categoria que estão aplicando. Como se sabe, a categoria de irmãos de cidadãos americanos é a categoria mais longa que tem na fila. É a fila mais longa que tem. É a última preferência. Olha só, vamos lá, o Cauê Tauan. I-140 aprovado em novembro. I-485 pendente. Já chegou o combo card. Há algum risco de ir para o Brasil e na volta ter algum problema na imigração? Nunca tive qualquer problema em corte, trânsito, multa, nada. Pergunta comum que vale para muita gente. A resposta o Marcelo vai dar agora. Eu nunca tive um cliente que foi ao Brasil, que viajou para fora do país e retornou com um advance parole e não conseguiu entrar. Tendo permissão de viagem, não é de trabalho, é de viagem. Se pode viajar normalmente, tá? Eu, particularmente, não iria. Eu sabendo o que eu sei hoje e sabendo que eu estou aqui no país
tranquilamente, eu não viajaria para fora do país com o Advance Parole. Mas eu nunca tive um cliente que viajou e teve problema na hora de entrar. Vai com certeza para essa linha, isso aí é garantido, porque aparentemente no guichê inicial eles não têm acesso ao sistema para ver se seu caso está pendente realmente. Tá? E o risco maior é se acontecer uma coisa com o seu processo, a imigração cometer algum erro no processo, enquanto você estiver fora. Aconteceu isso com um caso nosso agora. A gente tem um caso de uma cliente que estava num processo de EB2, no caso, o caso dela não foi aprovado, mas ela tinha já se casado com um americano. A gente converteu o ajuste de status do processo de trabalho para o processo de família e ela recebeu a permissão de viagem e viajou. Quando estava viajando, a imigração então negou o ajuste de status dela por erro, porque já tinha sido feita a conversão. Eles não notaram que foi feita a conversão e negaram por conta do EB12 que tinha sido reprovado. Então, nesse caso, ela agora está lá, no Brasil, esperando que a gente consiga, com a Motion to Reopen, reabrir o caso do 485, para ela poder, para o documento ter validade e ela poder retornar ao país de novo. Então, isso pode acontecer, essas coisas podem acontecer, e quando acontecem, é difícil resolver. Então, eu não gosto realmente de dizer às pessoas para viajar com o Advance Parole, a não ser em casos assim extremos que tem que ir mesmo. Eu costumo até brincar, quer viajar, quer passear, o país é muito grande aqui, tem muito lugar para você passear, o país é muito diferente um lugar do outro, entendeu? Melhor do que você correr esse risco. Mas eu também gosto de dizer que eu nunca tive um cliente que tentou entrar, não é essa cliente que teve o caso negado, porque ela nem tentou entrar, porque eu falei com ela para não vir. Mas o cliente tentou entrar com o documento normal, o caso não foi negado, não foi nada, veio entrar e não conseguiu entrar. Eu nunca tive esse caso. Porque às vezes a gente questiona justamente essa situação, né? Por que o governo vai dar um negócio que no fim das contas não é para você usar, né? Então não faz muito sentido isso. Por isso que eu acho que não... Eu sou daquele assim, se tem, aproveita, usa. Com, né, moderação também, não é para ir aproveitando. Moderação. O problema, Paulo, não é que a obrigação deu, não. É que eles deram na condição de que o caso esteja aberto. Aquilo, o Advance Parole não existe só porque você aplicou para permissão de viagem. Tem que haver um I-485 dando base a isso aí. Se acontecer alguma coisa com o 485, tipo, por exemplo, a imigração manda uma carta pedindo um documento e manda para o endereço errado. Tá? Aconteceu várias vezes já. Eles mandam para o endereço errado, daí você não recebe a carta pedindo mais documentos, passa o prazo e eles então negam o processo por abandono. Quando você vai entrar com o Advance Parole, não tem mais validade. O país que deu, mas com base em o ajuste de status está pendente ainda. Foi negado por sua culpa? Não. Foi negado por erro da imigração que mandou uma carta pedindo documento para o endereço errado. Ou mandou e você não chegou porque o correio errou. Alguém errou que não foi você. A verdade é essa. Mas, até você resolver isso, mostrar, não, eu nunca recebi a carta, por isso que eu não respondi, está aqui a minha motion, e tudo que tem que fazer, vai ficar vários meses no seu país lá, ou fora dos Estados Unidos, aguardando que isso se resolva com a imigração, porque não é da noite para o dia que vai resolver isso. Não é melhor não arriscar. Patrícia Silva, boa noite. Recebi uma interview letter para janeiro. Meu priority date foi dia 1 de julho de 2020, EB3 unskilled. Essa interview é um sinal ruim? Meu advogado não poderá participar da entrevista. Seria uma má ideia ir sozinha sem o meu advogado? Eu sou F1 e o meu esposo F2, deve estar com o status ok. Mas, geralmente, as entrevistas de casos de EB3, EB2, que às vezes caiu para a entrevista, isso aí geralmente não são coisas muito complexas. Pode ter sido um erro no sistema, porque a migração não está mais fazendo isso, né? Está sendo bem raro agora, acontece um caso aqui, outro daqui a sei lá quantos meses. Mas se o seu cair na malha fina aí, também pode ser porque estão suspeitando de alguma coisa em relação a sua manutenção do status como estudante. Tá? Então, pode ter alguma coisa nesse sentido aí. Então, é difícil dizer, mas a entrevista em si, em relação ao EB3 ou EB2, não deve ser difícil. Agora, se tiver algum problema com o seu status, aí é outra história. Tá aí. Nathalie Brenda, não fiz a biometria na minha extensão de visto de turista. Estou no processo EB3. Recebi uma negativa da imigração. Eu tenho como recorrer? Tem que ver várias coisas aí. Tem que ver em que fase da EB3 você já está. Tá?
tem que ver se o período que você entrou com o processo ainda estava pendente, se você estava com ajuste de status, por exemplo, estava pendente ainda, mas quando venceu o seu último status válido, então, essa resposta aí não vou conseguir dar para você agora, porque não tem informação suficiente, mas basicamente depende da fase da EB3 em que você esteja. Tá aí. Kuri Hiroshima. Boa noite. Brasileira que casa com americano e recebe o green card de 2 anos, pode fazer o pedido de green card para o pai ou tem que esperar a cidadania? Quanto tempo leva para o pai receber o green card? Bom, tem que fazer a petição para o pai uma vez que se tornar cidadão americano. Então, não é ainda como residente que você vai aplicar para os pais. A residente só aplica para o lado, né, para o cônjuge, ou para baixo, que são os filhos. Então, você não pode aplicar para os seus pais ainda. E depois que você puder aplicar, deve levar, se seu pai estiver no Brasil, se seu pai e sua mãe estiverem no Brasil, deve levar em torno de 1 ano, eu acho, para receber o green card. Tá aí, ó, missionária Lenice. Boa noite, a minha filha é cidadã americana aposentada nos Estados Unidos. Nós estamos no Brasil há 17 anos, quando nós retornamos. Podemos receber os retroativos? Obrigada. Quais são os retroativos? A filha está aposentada, que ele falou? A minha filha é cidadã americana aposentada nos Estados Unidos. E ela está no Brasil há 17 anos. Quando retornarmos, nós podemos receber os retroativos desses 17 anos que eu acho que eles estão no Brasil? Certo? 17 anos. Olha, essa parte aí, essa pergunta aí não é de imigração, tá? Porque a sua filha pode entrar no país quando quiser. Isso é uma questão previdenciária. Eu não vou saber dizer isso aí para você. Quem que ela tem que procurar, Marcelo? Social Security Administration. Direto no Social Security Administration, então, legal. Exatamente. Tá aí, é isso que você tem que fazer. Você tem no próprio website, de repente, mandar uma mensagem, eu acho que você consegue ter uma resposta. Roberta Junqueira, boa noite. Entrei com visto de turista, pedi extensão e foi negado. Chegou carta para se retirar em 30 dias. Eu continuei, agora eu estou com uma corte marcada. Tem algo para fazer para eu poder ficar aqui? Casar com americano ou americana, se for de verdade, seria uma boa opção, né? Mas você vai ter que se defender na corte de imigração aí, entendeu? Imagino que isso aconteceu na época do Trump, né? Porque eles estavam fazendo muito isso de 2018 até 2021, quando o Biden entrou, acabou essa parte de dar o NTA para pessoas que não estão, que tiveram o caso negado. Mas a imigração pode fazer ainda, só que não tem sido comum fazer isso. Mas você não vai ter defesa na corte, né? Você vai chegar na corte lá, né, promotor, o advogado da imigração do Departamento de Homeland Security, apresentou o seu notice to appear, que são as acusações, e lá tem os fatos que estão alegados contra você. Você está no Brasil, entrou no país no dia tal, foi dado até o dia tal, no dia tal você entrou com uma aplicação para estender seu status, essa aplicação foi negada nesse dia, e você permaneceu no país por mais tempo do que lhe foi dado. Então você é deportável de acordo com a seção 237, blá, 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 não me lembro agora o código completamente, mas você é deportável por esse motivo. Então o juiz aí vai dizer, você aceita que esses fatos são verdadeiros? Vai ter que dizer que aceita porque são verdadeiros. E aí você, e o cargo de que você é deportável? Você é deportável também, não tem nem o que dizer. Nesse caso você tem que apresentar, vai ter que também concordar com isso, e aí o juiz vai perguntar, qual vai ser a sua forma de defesa? Você vai aplicar para asilo? Você vai aplicar para o quê? O que você vai aplicar aí no caso? Tem que ver qual vai ser a sua decisão. Então, é um caso difícil realmente, porque você não tem uma forma de defender. Quem já se casou com um cidadão ou cidadã americana ou americano, nesse caso tem uma defesa, né? Porque pode fazer o processo, inclusive, estamos tendo esses casos todos de pessoas que aplicaram como estudante, para pegar estudante, foi negado, mas estavam casados já com cidadãos americanos. Entramos com essas pessoas na corte e a corte está derrubando todos esses casos e deixando a pessoa perseguir seu green card com a imigração. Inclusive, o último aconteceu agora, sexta-feira passada, dia 23. Olha só. Marcelo, eu queria que antes da gente ir embora, eu queria aproveitar, porque a gente teve a nossa retrospectiva, eu queria só que o Marcelo, aproveitar que ele está aqui, num exercício muito rápido, eu queria que você desse o seu destaque de 2022, muito rapidamente, o que você acha que foi para você o destaque do ano e que vale a pena a gente pensar nisso para se inspirar para 2023?
Olha, o destaque de 2022 foi a imigração ter publicado um plano, né, de ação, onde eles querem reduzir os tempos de processamento para tempos que estavam sendo praticados antes do Trump entrar e bagunçar tudo. Então, isso aconteceu realmente e a imigração está começando a fazer isso. Você vê no próprio programa aí, tem uma pessoa que recebeu o 140 aprovado em novembro, entrou com o de status e já está com permissão de trabalho. Então, antigamente estava levando um ano e meio, entramos com várias modalidades de segurança e a imigração está começando a implementar isso, começou agora, esse ano 2022. Tá? Então, esse foi o highlight, vamos dizer assim, que a gente tem visto em termos de imigração e também ter acabado com as entrevistas mandatórias para processos de trabalho. Não tem motivos mais, não existe motivo para um caso de trabalho ter entrevista mandatória. E agora até de família também vão ser perdoadas as entrevistas em alguns casos. Entendeu? Imagine você, se a pessoa se casa com um americano, mas teve filho já, tem tudo provando, tá? Então não tem por que ter entrevista. Então, às vezes, com alguns fatos, eles podem perdoar a exigência da entrevista. Isso realmente é um highlight muito importante, porque faz com que o processo ande mais rápido. A entrevista demora muito para sair de um setor, passar para o outro. Então, esse aqui, para mim, foi o highlight de 2022. E tem muita coisa para a gente... e tem muita coisa para a gente esperar agora para 2023. Vamos ver como é que vão ficar as coisas. Eu espero que seja o melhor ano de todos esses últimos 2 que a gente já teve, né? E claro que já começa toda aquela situação pensando em 2024. Marcelo, feliz ano novo para você, porque eu sei que a gente só vai se ver na semana que vem, no ano que vem, então. Então tudo de bom para você. Aproveita para deixar sua mensagem para a nossa audiência, por favor, e a gente se vê na quarta que vem. Aí, pessoal, bom ano novo para todos, tá? Espero que o próximo ano seja bem melhor do que esse em termos de imigração, que todo mundo consiga alguma forma de se legalizar, que o Congresso faça alguma coisa pelos imigrantes e para melhorar o país, para estar precisando muito de empregados, né? E tem os empregados aqui, temos como trazer mais pessoas para o país. Precisamos que isso seja melhorado, o sistema de imigração. Eu espero que você tenha nesse ano agora uma chance bem melhor de se legalizar. E para aqueles que estão com seus casos pendentes aí, que seus casos sejam aprovados no próximo ano e que vocês tenham os seus green cards, que vocês merecem, tá? Ou devem merecer. Boa noite para você. E aí a gente segue com o SBR News aqui. E na semana que vem, no ano que vem, a gente está de volta com o Marcelo Gondim.